Estamos aqui hoje em Graúna, né? Nós estamos fazendo um piquenique cultural. Trouxemos as crianças aqui, estão brincando, tendo atividades. Depois vai ter a parte de cultura também, né? Que vão falar sobre Graúna, contar a história de Graúna. E estamos dando atividade para as crianças. Agora estão brincando aqui com brinquedos bambolê, agora vamos brincar com bate-volta. Estamos aqui, nesse lugar maravilhoso aqui com eles. Estão amando. É isso aí, gente. Cada um na sua casinha. Eu fui criada aqui em Graúna, né? Então a gente cuidar aqui da igreja para poder conservar. Ela estava muito abandonada e com a ajuda da comunidade do Parque de Tirapina, a gente promoveu a primeira festa, que foi no ano passado, né? Que é Santa Quitéria. E conseguimos dar essa reforma. Agora, o mês passado, a gente teve a segunda festa, já que é o encontro de motos e trilhas que a gente faz. E vamos dar continuidade à reforma, os vidros, talvez, os bancos. E eu sempre morei aqui, fui criada aqui, uma chácara aqui. Então,
a gente resolveu ficar para preservar aqui mesmo, que é um lugar muito bonito, muito acolhedor, né? A gente sente muita paz aqui nesse lugar, então minha família inteira tem chácara aqui, mora por aqui. Então, assim, eu acho que a gente tem que cultivar e não deixar perder a essência do lugar. Tudo bem com vocês? Sim! Então, tá. Vocês sabem que toda aquela história que não é escrita, ela se perde. Perde parte da história, perde fragmentos, ela não fica completa. E muito antes, lá atrás, voltando no tempo, a história era contada de pai para filho, de geração para geração, pelos logógrafos, que eram os contadores de história que passavam para gerações. Até que depois teve a invenção da escrita, começou a se registrar. Aí eu falei, tá bom, eu vou escrever a história de Graúna. Aí eu perguntava para mim, por onde que eu começo? Como que eu faço? Né? Eu sabia qual é o procedimento como historiador, como fazer o registro. Mas especificamente de Graúna, eu tinha que ter um começo, um ponto de partida. E o ponto de partida foi conversar com os moradores, muitas indas e vindas, e aí acabei descobrindo a riqueza e importância desse lugar. Vocês vão ter que entender que Graúna foi uma zona urbana dentro de uma região rural. Por que eu falo isso? Porque Graúna chegou a ter 200 habitantes aqui. Por volta de 200 habitantes. Então, Graúna, ela teve assim o seu auge, realmente, vamos dizer assim, um apogeu histórico e de grande número de moradores. Por quê? Produzia-se café, leite e arroz. Tinha as plantações de sobrevivência. Batata, milho, abóbora, tinha quem vendia amendoim para a rua, né? Mas o café, o leite e o arroz eram produzidos em grande escala, né? E naquele tempo, veja bem, tudo isso era embarcado por trem. Tudo que acontecia era o trem. O trem era o elo de comunicação de Graúna com Rio Claro ou Itirapina. Tanto que essa estação, quando vocês vieram para cá, vocês observaram pelo lado esquerdo que nem uma construção em cimento, como se fosse uma passagem? Ali ligava uma escadaria que descia até a estação. E lá embaixo, no meio da escadaria, tinha uma catraca. Catraca, vocês sabem o que é, né? Aquela coisa que vira, passar para lá ou voltar, né? E era o trem. O pão vinha de trem para servir o vilarejo. O vilarejo tinha, para vocês terem uma ideia, a venda do seu pepino, que era a maior venda que tinha aqui. A venda do seu pepino, a mulher dele fazia um sorvete muito gostoso, vendia bebidas, vendia secos e molhados, que era arroz, feijão, vendia coisas em conserva. E na outra parte da venda, porque a venda possuía 3 portas, a outra parte da venda vendia perfumaria, pano, essas coisas. Essa era o armazém do pepino. Depois tinha um outro armazém, que era do seu Junco, que vendia também algumas coisas. E tinha uma canja de bocha, onde as pessoas jogavam bocha.
vamos dar um passeio. Alguém sabe que lugar é esse aqui? Precisa ser fazendinha. Isso. Pra que existe esse lugar aqui? Ah, não só para brincar. Isso. Esse lugar aqui existe? Isso. Qual é o seu nome? Aiden acertou. Esse lugar aqui é um lugar protegido para os animais silvestres. É isso aí, vocês são bons alunos, aprenderam muito. Agora vamos ver elas lá fora? Vamos? As árvores. Aqui tem. Calma, sem correr. Oi, boa tarde. Hoje estamos aqui na Fazendinha, na Estação Experimental de Tirapina, né? Estamos fazendo o projeto do piquenique cultural com as crianças. Estamos aqui em torno de 25 crianças, né? E as pedagogas, as monitoras. Estamos aqui nesse espaço maravilhoso cedido aqui pela Fazendinha. E as crianças agora estão almoçando, né? Por isso que elas não estão aqui fora. Nós estamos aqui mostrando a fazendinha para eles, falando um pouco da cultura dos animais, das faunas silvestres que tem, né? E estamos aí, agradecendo o Piquenique Projeto Cultural. E estamos nesse espaço maravilhoso aqui que é a fazendinha. E é isso daí, gente. Estamos aí. Beleza?
tarde. Aí. Bem-vindos ao Itaquiri da Serra. O Itaquiri da Serra é um vilarejo que começou com os bandeirantes, em 1740 a 1780, há mais de 200 anos atrás. Aí depois veio a Rota Boiadeira, que deu origem a toda a nossa região, até Itiapina, onde vocês moram, tá? Hoje em Itaquiri, a gente mora em 28 a 30 pessoas, igual o seu Toninho falou. Mas aqui já morou muita gente, já teve muitas histórias, tem até do coronel que anda assustando o pessoal à noite, tem da menina do coquinho que a gente vai ver no cemitério, e tem a nossa igreja. A nossa igreja era da Nossa Senhora da Conceição. A nossa igreja, ela foi feita de alvenaria, que é tijolo, em 1839, com a chegada dos portugueses e dos italianos. Antes disso, era uma igreja muito grande, mas de madeira. Aí quando eles chegaram de Portugal, eles tinham medo de entrar dentro da igreja, porque eles achavam que ela ia cair em qualquer momento. Aí eles se uniram com o pessoal que já moravam aqui e começaram a fazer essa igreja que vocês vão conhecer ali. Não sei se alguém já conheceu ela por dentro, ela é toda desenhada à mão. Você não? Aí depois da nossa igreja a gente vai passar pela figueira. A figueira é uma árvore típica do Cerrado e da Mata Atlântica, que é o nosso bioma. Ela tem mais de 200 anos. Ela só foi posta uma madeira no chão para amarrar um cavalo e nasceu toda aquela árvore gigantesca. Tá? A gente vai passar por lá. Vamos passar também na casa do Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães, vocês são muito novos, não vai ter conhecido a história. Mas os seus pais, seus avós conheceram a história. Ulisses Guimarães, ele nasceu em Itaquiri, depois ele viveu em Rio Claro e chegou lá em Brasília como presidente da casa, da Câmara. E um dia o presidente foi viajar, ele ficou no lugar do presidente do Brasil e assinou como presidente do Brasil por mais de um mês. Aí ele fez a rodovia que a gente passa com o ônibus. Então é um morador ilustre que nasceu em Itaquiri e viveu na nossa região. Mais alguma questão que vocês querem conhecer em Itaquiri? Vocês sabiam que Itaquiri também teve delegacia? O seu Toninho, que acabou de conversar com vocês, ele foi inspetor de quarteirão. Vocês sabem o que é inspetor de quarteirão? Ele não tinha o poder de um policial, mas ele tomava conta daquele pedaço enquanto a polícia não estava lá no local. Era tipo um guarda. Vocês querem saber a história de terror? Sim! Sim! História de terror vocês querem? Tá, então vamos lá. A história de terror, ela não começa como uma história de terror, começa como uma história normal. Aqui em Itaquiri tinha muitas vendas, muitos bares. E um desses bares, o homem vendia tudo errado. E isso vai mostrar que nunca é bom fazer nada errado, faz tudo as coisas certinhas. Esse cara fazia, ele vendia errado. 1 quilo era 800 gramas, 1 litro era 500 ml, ele nunca vendia certo. E como Itaquiri era muita gente brava, o homem era muito bravo, muito briguento, ninguém tinha coragem de ir lá falar que ele estava vendendo errado. Aí um dia morreu um coronel. O coronel era o cara que mandava no lugar inteiro. Aí ele morreu, aí o pessoal se uniu, pegou uma capa preta, ia lá no cemitério, saía com essa capa preta, ia até na frente da venda e gritava, ó, o quilo tá errado, o litro tá errado. E se escondia. Isso, o homem saía lá fora bravo, mas ele não via ninguém. Aí isso foi passando 1 dia, 2 dias, 3 dias. Aí ele começou a ficar com medo, porque parecia que só ele escutava o coronel. Aí ele começou a ficar com medo e começou a fazer certinho. Só que o pessoal que foi fazer a brincadeira também começou a ficar com medo. Aí hoje, se você olhar nas casas, todas as janelas são viradas para a rua. Aí mesmo você passando certas horas do dia, você vê um rosto na janela, mas você não vê ninguém, porque ninguém tem coragem de olhar para fora com medo do coronel. Aí de noite é a mesma coisa, a gente escuta um barulho, a gente olha pelo cantinho da janela com medo do coronel. Aí todo mundo vê o coronel. Quem é mal criado, o coronel aparece. Agora vamos andar, vamos conhecer a igreja, vamos conhecer a figueira, a casa do